Oi, gente, boa tarde. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Estamos aqui hoje para falar sobre a mãe, a mãe border. Vou receber aqui a Priscila, psicóloga, minha amiga, minha parceira de trabalho. Ela trabalha com a relação da mãe e filha. Peraí que eu tô aceitando. Deu certo, peraí que ela vai entrar. Conseguimos, Oi! amiga. Já Oh, começamos bem, já deu certo. já foi bom, né? É isso mesmo. E aí, como é que você tá, hein? Tá bem, Dani. E você? Graças a Deus, tudo certo. Tá bom, que delícia estar aqui com você, É viu? verdade, é verdade. É um presente, né? Esse viver Muito de psique é um gostoso. presente na nossa vida. A gente só conhece gente bacana É e faz umas verdade, parcerias uma melhor do que a outra, né? é verdade, é verdade. Esse tema é muito especial, né? Com certeza. Você viu que as nossas publicações lá, o pessoal já ficou meio eufórico. Tá todo mundo ansioso para Pois ouvir a gente é, falar sobre esse tema, né? pois é, né? E isso mostra o quanto é importante a gente falar sobre o tema. E É. o quanto existe também uma carência de pessoas falando a respeito da mãe É. border, né? Quando eu estava, né, pensando, né, no que a gente ia conversar sobre isso, eu falei, caraca, eu acho que é isso mesmo, né? As pessoas não têm falado tanto sobre um tema que é tão específico, né, e que causa É, tanto sofrimento, né? é verdade. Porque a mãe, a gente já tem culpa, né? Vamos falar a verdade. Enquanto mãe, a gente Pois é, já sente culpada. Agora, a mãe border, é com verdade. certeza, essa culpa vai muito mais lá em cima. Então, Com, é bem importante, sim. com certeza. E por isso que precisa do acolhimento, né? De entender o que é possível fazer nessa Sim, maternidade, né? é, Associada a esse diagnóstico. exatamente. Exatamente, Oi, exatamente. Ari, boa tarde. Que delícia, né, gente? Tudo bom receber Só você. gente bacana. É, Para começar, já queria lançar aqui uma frase para a gente começar o debate, né? Pensando que nem uhum, toda mãe que tem transtorno borderline tem uma relação abusiva, né? E que eu acho que é importante pensar que tem muitas mães que sofrem muito com esse transtorno, mas que também procuram ajuda, mas que quando ela não sabe lidar com o transtorno, não sabe lidar com tudo o que esse transtorno envolve, vai gerar sofrimento, vai gerar sofrimento nas crianças também. Né? Isso é uma coisa importante da gente pensar, porque a uhum, criança que tem a mãe com transtorno borderline, se a mãe não tiver a regulação emocional, isso vai gerar sofrimento, sim. sim, com certeza. Eu vejo, Dani, que essa conversa, ela tem duas perspectivas, né? Que eu acredito Sim. que foi o que você pensou também, porque é tanto para entender como que é a mãe que tem, né, o diagnóstico e toda essa questão da maternidade, que já é intensa por si só, né, e Uhum. que fica ainda mais ampliada com a questão, né, dos sintomas, e Sim. também olhar para essa filha que tem uma mãe border, É, né? é, Então, os impactos, eles são aí evidentes, né? é. Porque a gente está aqui, inclusive, para falar sobre isso, para poder também trazer essa clareza, né? Desse impacto, É, né? é. Eu penso, ô Pri, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Porque nós mulheres, de forma geral, a gente tá numa sociedade machista. A mãe já se sente muito, né? A gente tava falando da culpa aí no início, né? E essa live aqui não é para culpabilizar, para deixar essa mãe mais culpada, é para trazer consciência, né? Exatamente. Ter um transtorno não é uma escolha, ninguém gosta, né? Uhum. De ter um transtorno, de viver, né, com angústias, pensamentos acelerados, né? Depois a gente pode falar um pouquinho do que é esse transtorno, Uhum. mas também pensar que buscar ajuda, buscar o tratamento também é uma parte responsável da gente enquanto pai e mãe, né? Sim.
sim, com certeza. Porque é o que você falou. Ninguém escolhe ter o transtorno, Sim, mas buscar apoio para conseguir lidar né, com as dificuldades, né, com as questões decorrentes do transtorno, aí sim, né, é responsabilidade, né, sim. principalmente quando se está nesse lugar de mulher e mãe, né? Porque É, aí não é, o impacto não é só na própria vida, é na vida do filho também. nossa, é difícil criar filho, né, Pri? Pois é. E Meu aí, Deus do céu. é, e aí a gente tem assim um tantinho, vamos dizer assim, da dimensão, né? Uhum. Porque se já é tão intenso, se as emoções elas já ficam, né, ali numa turbulência, né, Gigantesca, né? natural É, para qualquer mulher. é, Imagina só para quem já convive, né, com certas características, e você vai poder falar melhor aí dessas características, mas o medo do abandono, né, as oscilações de humor. Então, assim, são características que fazem com que essa mãe, né, haja de determinada forma também nessa maternidade. eu acho que isso é essencial da gente pensar, porque criar filho, não só filho, né? Relacionamentos de longa data, eles precisam ter uma estabilidade, precisa ter, né, essa recorrência dentro da média ali. E o Sim, border, ele tem essa intensidade, né? Você falou do medo do abandono, o medo do abandono ele pode vir direcionado para a criança. E a sim, criança ou um adolescente, ele não pode ter essa responsabilidade, né? sim. Então isso é bem complexo, né? Bem complexo, né? Mas é algo que a gente precisa pensar com bastante profundidade, porque de forma geral, né? Quando eu tô atendendo uma pessoa que tem transtorno borderline, homem, mulher, independente, eu sempre falo, todos os comportamentos têm que ser para deixar a gente aqui, perto do neutro, né? Uhum. E a criança precisa disso, né? Ela precisa de estabilidade, é todo dia o mesmo horário, rotina, né? Todas essas Rotina. coisas, né? Que são Uhum. muito importantes no desenvolvimento, a gente, enquanto psicólogo, sabe. E isso, Sim, pensando no transtorno borderline, é bem desafiador mesmo. sim, com certeza. E vamos pensar, né, que essa mãe, né, é o primeiro ambiente desse bebê quando ele chega, É, é. né? Uhum. E como é difícil também para essa mulher ser esse lugar seguro para um outro, sendo que muitas vezes ela não se sente dessa forma, ou ela não recebeu isso como base, né? Sim, Porque a sim. gente sabe também, né, que lá na origem também, né, desses sintomas, tá uma falta, É, né? é, Aconteceu algo lá nessa relação é, inicial que é, fez com que ela desenvolvesse esse tipo de apego, né? é, Inseguro, instável. Então, olha quanta coisa envolvida, né? é. Nessa questão que a gente está conversando hoje. Nossa, o Pri, total, total, né? Todos, não, a gente não vai generalizar aqui, né, gente? Com Não, certeza, com em todos os certeza não. casos, mas a maior parte das famílias, né, que a pessoa tem aí o transtorno borderline veio de uma criação com muita instabilidade, brigas, né? Como eu falei, não são todos os casos, mas tem casos bem com famílias bem desestruturadas, bem desafiadoras, né? E Uhum, então é isso, essa mãe ela aprendeu, uhum, né? exatamente. Normalizou isso, né? E Uhum, isso, óbvio, né? Como a gente aprende lá na nossa infância, a gente vai reproduzir. é o A que a gente gente, né, vai normalizar muitas coisas, né? A gente tem tem. uma vantagem hoje em dia, né? Tem tanto conhecimento aí na internet, né? Tem várias formas da gente buscar ajuda, né? Não só num processo terapêutico, né? Sim, Mas sim, mesmo assim ainda é bem difícil. É bem difícil, com sim, sim. certeza. E quando você fala dessa questão de não generalizar, acho que tem um ponto também, Dani, que é importante, é que nem sempre essa questão ali original, né, é, é, é só pela relação difícil,
né, ou negligente, ou conturbada. Não, às vezes também é porque lá no começo teve de alguma forma até uma relação muito simbiótica, né? O É, oposto também, né? é, Porque a é. gente tende a pensar sempre na questão, né, teve um rompimento do vínculo, às vezes não, às vezes foi o contrário, né? É, E os é, excessos, eles causam acontecem. prejuízo. É. É. Nossa, ô Pri, total. Eu até lembrei aqui de um caso. Essa Aham. paciente não tá mais comigo, já tem um tempo. E no caso dela, ela não teve, não passou por nenhum tipo de abuso, não teve negligência, mas os pais não deixavam ela sair de casa. Ela não brincava com os amiguinhos na rua, Pois né? é. Ela só podia sair de casa para ir para a escola e bom, e mesmo e aí ela também foi criando ali uma ansiedade social, né? Uhum. E aí na vida adulta veio né, passou por muita coisa, perdeu os pais, então essa Sim, questão do sim. abandono veio por conta disso. Mas na relação de infância, os pais eram essa estabilidade aí. Só que É. eram essa estabilidade excessiva, né? Não deixava essa criança se expor a nenhum risco, nenhum Uhum. risco. E isso Uhum. é desafiador, né? A gente brincou aí, é desafiador ser mãe, é desafiador, gente. Não é É, brincadeira, não. A gente peca. A é gente verdade. peca, né? Às vezes no excesso, às vezes na falta. É, Uhum. precisa ter muita clareza mesmo, acho que seria essa palavra, sabe? A gente tem que estar o tempo todo se questionando, tem que Sim, levar para terapia, né? é importante, né? É, E, é. e sabe que você foi falando e eu fui pensando aqui, né? O Uhum, quanto ao longo da minha experiência clínica, a minha escolha, né, por ir pela direção aí da maternidade, né, de aprofundar mais aí, focar na relação mãe-filha, foi exatamente porque eu percebia o quanto chegava, né, para uhum. mim nos atendimentos, situações ali, né, atuais que estavam conectadas à forma como essa mulher, principalmente, né, não Sim, só mulher, mas a essa mulher, a forma como ela aprendeu lá no é, começo a se relacionar, né? sim, E aí, quando a gente vai investigando um pouquinho mais, a gente percebe que, na verdade, não é só o que ela recebeu da mãe, é o que a mãe recebeu da avó. da E avó. assim, e aí quando a É, gente vai voltando, a gente vai é. percebendo que é uma repetição de padrão e o quanto é importante a consciência, Uhum, exatamente para que essa mulher possa escolher, né, fazer é, diferente. é, Porque essa repetição, muitas vezes, ela acontece sem que as pessoas se deem conta de que é ela está. verdade. Pri, eu vou falar um negócio pra ti, né? Pra quem não sabe, né, tá assistindo aí a gente, eu sou mãe, eu tenho dois, a Pri tem uma filha, né? Todos nós somos, né? A gente passa por situações parecidas, né? É, eu, por muito tempo, porque eu trabalho como psicóloga não faz tanto tempo, pra quem não conhece a minha história aí, né? Não tem Uhum, tantos anos, né? Tem uns 7, 8 anos que eu estou atuando enquanto psicóloga. Antes disso, eu ia no automático. E eu fazia terapia, tá, gente? Fazia sim. terapia. Eu faço terapia assim, ó, pum. Desde a época da faculdade, lá, bem Uhum, jovenzinha. Então, assim, é muito desafiador. Mas antes de passar para você, Pri, eu queria. Tem gente que está entrando, tem gente que está escrevendo, eu não vou conseguir sim. acompanhar aqui, porque eu tenho TDAH, gente, então é uma tragédia. Mas podem colocar perguntas aqui, eu tento voltar, né? Fiquem bem à vontade, quiserem sugerir próximos temas, né? A gente está Uhum. bem aberto aí, tá conversando com vocês. Uhum. A Sara comentou aqui, né, que passou por isso, que a gente estava comentando aqui anteriormente, e Uhum. realmente, assim, é muito mais comum do que a gente imagina, né? É, E quando a gente fala, quando a gente conversa sobre isso, acredito que um dos objetivos também é esse, né, Dani, de mostrar que, assim, né, tem outras pessoas que passam por situações parecidas, é, né? Existe a é, possibilidade de buscar ajuda, né? é. Além do espaço terapêutico, que, claro, né, vai conduzir de uma forma muito mais estruturada, mas a rede de apoio em si também é fundamental. É, é isso sim, é isso sim. É bem
Precisa, gente. Eu acho que precisa de diversas formas, né? Eu falei para vocês que eu tenho TDAH e um pezinho sempre na ansiedade. Eu sempre tô namorando, saio, volto na ansiedade. E a gente, o TDAH, eu também tenho alguns comportamentos impulsivos. E se não for a terapia, né? Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria descrever aqui rapidamente, Pri, o que é o transtorno borderline por cima, né? Para ver se aí quem está assistindo a gente se identifica, né? Primeiro, a gente tem que pensar que a principal característica, gente, é a questão do medo do abandono, né? E aí pode ser o medo do abandono do parceiro, às vezes é da mãe, às vezes é do filho, né? A questão das oscilações emocionais, então a pessoa vive nessa montanha-russa mais intensa mesmo, né? O border tem muito comportamento impulsivo, né? Eu falei que no TDAH a gente também temos mesmo. Mas são comportamentos impulsivos diferentes e a rota, né, no cérebro também é uma rota diferente, mas ela também acontece. E as relações, né, as relações próximas, elas são muito instáveis, muito intensas e muito instáveis, né? É bem importante. E acho que uma das características que sempre, né, estão muito presentes no border é a sensação do vazio, né? Então, se a gente pensar nessas características, não é só isso, tá, gente? Tem mais coisas. Depois a gente pode preparar um material aí só sobre isso. Mas pensando, né, eu pensei nessas coisas para trazer para vocês pensando na questão da mãe border, né? Como seria todos esses comportamentos dentro de uma mãe border, né? Exatamente. E aí, conectando com a maternidade, também tem algumas características que eu acho que é importante, né, a gente trazer. Porque vamos lembrar que, né, já existe uma idealização do que é essa maternidade, do que é esse ser mãe, né? A mulher muitas vezes se coloca nesse lugar, né, de ser perfeita, de atender todas as necessidades daquela, né, daquele filho. E aí a gente se pega pensando como que é isso, que é natural, Sim. associado a todas as características que você acabou de falar, né? Exato. Como Exato. é mais intenso. E sem contar, né, a intensidade da culpa, que também existe, né? Aquela sensação de nunca estar fazendo bastante, né? De não ser suficiente, de não estar conseguindo atender essas necessidades, né? Do filho. Sim. Então, essa coisa de um dia é aquela mãe, né? Cuidadosa, amorosa, atenciosa. No dia seguinte, por conta das oscilações, é Nossa. aquela mãe, né? Irritada, distante, que não quer muito contato, né? E que Sim. não tem a ver com o afeto, Sim. né? Não tem a ver com o quanto ela se importa com o filho, mas, né, por isso da importância de ter um espaço para cuidar, né? Porque De ali olhar para esse transtorno, entender. Eu acho que o isso. principal, porque assim, eu fico pensando, você foi falando, Pri, e eu fico pensando como deve ser conflituoso, né? A pessoa, né, ficar nesse conflito gigantesco. A gente precisa entender o que é do transtorno, o que é meu, Isso. separar, sabe? Assim, isso aqui é do meu transtorno, isso aqui é meu, porque tem coisas que a gente vai fazer por conta do transtorno. E se é por conta do transtorno, a gente tem que aprender ali as estratégias para a gente conseguir fazer um manejo por escolha. Eu tô falando assim, gente, parece que é fácil, mas não é, tá? É muito treino, são, né? Pessoas às vezes ficam anos em terapia, não é uma brincadeira, às vezes precisa de medicação, né? Mas é bem. Eu fico. Você foi falando, até me chegou a me gerar até uma angústia, porque a gente também é mãe, a gente sabe o quanto que é difícil, né? Exatamente. O quanto isso vai gerar de conflito aí nessas mães, né? Então, com certeza. As pessoas que Sim. estão escrevendo aqui alguma coisa, a Pri talvez consiga ler, eu sou péssima nisso. Qualquer coisa, gente, chame a gente no particular no direct, né? Se precisarem, porque depois que a live vai terminar, a gente não consegue ter acesso a essas conversas aqui, né? Mas qualquer coisa, chama a Pri né? Eu vou colocar depois na descrição da live, eu vou colocar o arroba dela, ou me chama no direct, fiquem bem à vontade. Eu acho que o principal, né, Pri, é pensar que as pessoas
podem pedir ajuda, né? Tem muito recurso, né, que a gente pode oferecer para as pessoas conseguirem ter aí uma melhora desses quadros, né? Uhum, com certeza. Eu quero vou só comentar aqui, Dani, Legal. porque eu acho que é importante a gente falar dessas questões aqui que estão surgindo nas Nas conversas, né? conversas, né? Tanto a Sara como a Simone, né, que foi quem conversamos ali, né, no post, né, que a gente fez Uhum. falando da live, e elas vão trazendo exatamente isso que a gente está falando, né? Essa intensidade de muitas vezes achar que isso não tem solução, né? Sim. De que não tem um recurso que seja possível, né? Uma Uhum. saída, como a Sara coloca aqui, para tudo isso, né? Porque se a gente for olhar tudo junto, realmente é muita coisa, Uhum. né? Mas quando a gente fala que é difícil, mas é possível, é Sim. porque a gente sabe que olhando, né, esses aspectos, separando aquilo que é da maternidade, aquilo que é, né, esperado para, de repente, uma fase da vida, né? Porque a gente está falando aqui de modo geral, mas a gente sabe, né, que em cada momento da vida, de acordo com as transições que acontecem, né, as crises, os eventos, isso vai mudando, É, né? Então, a gente não está desconsiderando nada disso. É porque é tanta coisa para falar a respeito, né, que a gente aqui é só um start mesmo, e por isso que é legal, né, quando você fala, coloca pergunta, sugere, né, outros temas, para que a gente possa entender também, né, onde está essa necessidade. E como a Simone fala aqui, né, ela vive dos dois lados, de filha e hoje de mãe, né? E ela traz aqui a questão dos filhos crescendo, né? E é um dos pontos, né, que a gente também vai falar aqui, né, Dani? Por isso que eu achei importante falar disso, porque pegar aqui, né, a fala dela, porque é exatamente essa questão, né? Da sensação, do sentimento de abandono quando os filhos começam a crescer. eu não, Querendo ô, Pri, eu não quero nem pensar nisso, não. Minha filha tá com 16. Vamos mudar de assunto, gente. Não gostei. exatamente. E sabe que essa fala sua, Dani, Uhum. é para trazer também isso de que não é porque a mãe é border, é porque é mãe, É. né? Ô, Que Pri, é eu não tô brincando. Minha mão até suou só de pensar nesse tema. Pois é, isso está dizendo da sua forma de maternar, né? Sim. E aqui a gente não tá, como você disse no começo, a gente não tá para culpabilizar nada. Então, quando a gente fala de tudo isso, é para entender também a particularidade de cada um, né? E quando a Simone fala aqui do ambiente, me veio também uma questão, quando a gente fala lá, né, dessa relação inicial. Eu gosto muito, né, da abordagem do Winnicott, quando ele fala da mãe suficientemente boa, né? Mas eu acho que uma parte que não é tão falada, mas que ele também traz, é do quanto essa mãe, para que ela seja suficientemente boa, ela Uhum. precisa também de um ambiente suficientemente bom, Que é né? essa estabilidade mesmo, né? Proporcione essa segurança para que ela Segurança. possa maternar, né? Aí você imagina, quando ela não teve isso, né? Quando ela não aprendeu o que é essa estabilidade, fica muito mais difícil, né? Dela conseguir proporcionar isso para Total. Total. uma E outra, assim, a gente falando nessa parte, é relação. claro que eu tô brincando, tá, gente? É uma pauta longa lá na minha terapia, minha filha mais velha, tá? Mas, pensando na pessoa, na mãe que tem transtorno borderline, essa criança, né, esse adolescente que já tá querendo bater algumas asas, né? Isso pode entrar nessa crença e nesse medo do abandono. E Sim. isso pode ativar de uma forma que vai gerar, né, ali esse talvez até comportamentos mais impulsivos, talvez brigas intensas, né? Isso independente da idade não é bacana, né? Sim. Porque o border ele principalmente, gente, por conta de não ter as habilidades corretas, né? Não ter as habilidades,
ele vai ali agir, né, com a raiva, né, pode ter comportamentos aí que vão gerar culpa depois. O border sente muita culpa, tá? A mãe sente culpa, a mãe border com certeza sente uma culpa muito maior, e isso é bem complexo, né? Porque a pessoa, a pessoa que tem transtorno borderline, ela tá sempre nesse ciclo, né? Ela tem a desregulação por alguma situação, aí ela explode de alguma forma, cada um explode de uma forma, né? Essa explosão vai gerar uma culpa, né? Essa culpa vai fazer a pessoa ter medo de perder, né? Que é essa questão do apego aí que você fala. A gente tá cada um numa abordagem aqui, mas a psicologia é quase, a gente só fala de coisas de formas diferentes, né? Sim, e aí, quando passa esse medo de perder, ela vem para uma nova desregulação. E aí fica nesse ciclo gigantesco. Então, assim, a mãe, né? A mãe, às vezes até a criança, precisa ter habilidades para, opa, eu vou sair desse ciclo de brigas aqui. Né? A gente precisa, alguém precisa baixar a guarda, a gente precisa aprender a funcionar de outra forma, né? sim. É bem importante isso, né? Então, procure ajuda, né? Não deixem chegar numa situação que vai atrapalhar o convívio, né? Às vezes até atrapalha o convívio, né? Que é um convívio tão importante de mãe e filhos, né? Sim, sim. Exatamente porque acaba refletindo na relação em si, né? Na relação mãe e filho, porque por medo de perder, por medo do abandono, né? Muitas vezes a mãe vai querer controlar demais e esse controle excessivo vai gerar, né, um sentimento hostil, né, no filho, e aí é quando entra nesses conflitos que você trouxe. E aí uma coisa vai ativando a outra, né, Dani? Porque se já tem ali a impulsividade, né, a tendência às explosões, e Sim. tem, de certa forma, no ambiente e até mesmo na relação com o filho, esse gatilho o tempo todo, né, trazendo à tona as feridas, né, as questões ali que não foram resolvidas muitas vezes na própria mãe, né? Porque Sim. a maternidade, ela traz à tona essas questões, né? Então, por isso que quando você fala, né, da importância e de aprender a regular essas emoções, né? Porque isso é possível. Então, existem, né? Você mais do que eu vai poder falar aí um pouquinho depois, né? De estratégias, né? De regulação emocional para conseguir lidar e conseguir ter essa consciência, né? De que dá para fazer diferente, né? Que não dá para interromper esse ciclo que você falou, né? Antes que ele se torne algo muito maior. É bem desafiador, tá, gente? Não é brincadeira, não. Enquanto você foi falando, eu lembrei de um outro caso, né? Essa mãezinha, ela tá comigo 1 ano e meio. E quem me procurou para terapia não foi a mãe, que tem transtorno borderline. Quem me procurou foi a filha. Olha aí. Exato. E a gente tá 1 ano e meio juntas, né? Hoje ela já tá em processo de alta, né? Que na minha abordagem a gente faz processo de alta, ela tá fazendo a cada 15, às vezes até 20 dias. Mas semanalmente, lá no início, eu atendia ela, ensinando essas estratégias para ela não ter esses comportamentos mais impulsivos, né? E atendia a família também. A filha e o pai. A filha e o pai. Né? Orientando por quê? Porque o ciclo, claro, ela tem transtorno borderline, então sim, ela ativava e tinha comportamentos impulsivos. Só que quando, né, pensa uma coisa aqui comigo, se eu me ativar aqui e começar a ter um comportamento mais na irritabilidade contigo, você vai ficar na defensiva também. Opa, preciso me defender. Então, essa família também precisava aprender de estratégias de regulação, também precisava entender como que era esse ciclo de brigas, porque não adiantava eu trabalhar minha paciente. Então, foi um ano longo, sabe? Foi um ano longo, né? Mas tem solução, né? Tem solução. Dá trabalho, viu, gente? Não é brincadeira, não. Mas assim, olha que importante, né, Pri? Porque essa família, ela também queria
ela também estava aberta a isso, esse marido estava aberto a isso, né? Essa Uhum, filha. Então, uhum. todo mundo, de uma certa forma, a gente chama isso de orientação familiar aqui na minha abordagem, né? Sim, Mas, sim, enfim, é importante, né, a gente falar isso aqui, porque, assim, todos, todos aí ao redor, né? Que é essa estabilidade que a gente tem falado lá no começo. Todo sim. mundo tem que ter responsabilidade por isso, né? Até Uhum. porque, né, a gente está aqui falando da mulher, não dá para deixar toda a culpa para a mulher, né? E essa live é justamente para isso, não é para acusar nenhuma mãe, é para Uhum. gerar, para despertar, né? Opa, preciso olhar Exatamente, para isso, né? Tem algo exatamente. aqui acontecendo e eu preciso Uhum. olhar para isso. Eu não posso deixar isso no automático, né? Sim, sim. Para trazer essa consciência, esse despertar, e também para trazer possibilidades, né? É, é, Porque assim como, né, surgiu aqui nos comentários, às vezes dá a impressão que não tem saída, né? é, Então, é importante quando você traz, por exemplo, uma experiência clínica que você está acompanhando, porque se hoje ela está em processo de alta, é porque teve uma evolução aí que está possibilitando isso, né? exato, E aí isso exato. significa que, por mais que tenha sido árduo, difícil, né? Esse 1 ano e meio, mas dá certo, É. né? Tem, É um tem trabalho em como. conjunto, né? Eu acho que a gente tem que pensar que é isso, não é só o psicólogo, só o processo terapêutico. Não, a família toda vai ter que, todo mundo tem que se responsabilizar. É a importância da rede de apoio, né? Que a É, rede de apoio, e nessa rede de apoio tá incluída tudo isso, né? O profissional, a família, né? É que vai proporcionar esse ambiente suficientemente bom para que essa mãe consiga, né? Essa mulher consiga exercer esse papel, que é um dos papéis, é, né? Não é o é, único. Aqui a gente está focando nisso, porque o objetivo é olhar para essa maternidade, né? Dessa é, forma, mas é como você disse, a gente não pode colocar essa responsabilidade só na mulher, né? é, Porque precisa ali de um conjunto, né? De um suporte para que ela também consiga colocar em prática aquilo que ela vai adquirindo, né? De habilidades ali no processo Essa de família vida. tem que permitir, né? Que essas habilidades sejam colocadas em prática. Olha que importante isso. Exato, exato. Permitir e também exercitar essa mudança, Exato. É isso né? mesmo. Permitir e retribuir, né? Porque senão não vai ter o resultado esperado, né? E acho que é importante também a gente pensar aqui um pouquinho em como fica essas filhas, né? Esses filhos, né? Porque quando a gente não tem essa estabilidade, né? Não tem essa rotina, né? Isso vai criar marcas emocionais, né? Que Uhum, podem ser, né? Hipervigilância, essa criança pode ter muito medo de errar, essa criança também pode ter muita culpa, né? uhum, Pode entrar dentro de algum transtorno ansioso, né? uhum. Então, tudo isso são coisas que são importantes a gente pensar, né? Essa família que eu comentei, essa filha não tem nenhum transtorno, né? Nem precisou tomar medicação nenhuma, ela já não é nem adolescente, ela já é mais velha, né? Mas Uhum, não tem nenhum transtorno, né? uhum. Mas sim, tem algumas questões, né, que pegam, né? Ó, só Psicomarcas, antes de né? passar para você, a Bela mandou um oizinho aqui, ó. Saudade também, tá? Não me abandone não, viu? Oi. E isso que você está trazendo conecta exatamente aqui com a fala da Simone, né? Que ela fala aqui, que ela é uma filha border, né? E desde de menina ela tem esse desejo de construir uma história diferente, né? Ai, que lindo Esse ouvir isso, né? medo de errar, né? E é exatamente isso, essa É, cobrança que parece que se intensifica ainda mais, né? Por conta daquilo que ela carrega, que é é, dela, né? é, Mas eu diria que, assim, só o fato dela estar preocupada com isso já é um sinal, né, do quanto ela se importa e do quanto ela tá ali atenta, né, prestando é, atenção
para que ela não reproduza o que ela recebeu. Eu acho que isso já é uma grande coisa, sabe, Pri? Eu acho que isso já é uma grande coisa. Porque eu percebo, assim, no processo terapêutico, não sei se você consegue enxergar isso aí nos seus atendimentos, que tem pessoas que elas simplesmente engatam primeiro e reproduzem exatamente o que elas viveram lá na infância. E tem pessoas que olham e falam, opa, isso aqui foi, não quero, não gostei. E fazem o contrário. Não que vá ser um caminho certo. Também a gente mesmo fazendo o contrário, a gente erra. Mas eu percebo que tem pessoas que vão por outro caminho justamente por olhar e falar, não foi bacana. Né? Tem coisas que eu quero fazer diferente. E a gente erra de todas as formas, tá, gente? A gente erra. E o objetivo é também trazer esse despertar para a maternidade que é possível, independente do transtorno, né? Sim. Porque o transtorno, ele também vai trazendo um estigma, né? Nossa, Pri, total. E aí, esse transtorno tem bastante, muito rótulo, né? E aí a própria mulher, às vezes, né, até por conta do que ela ouve, do que ela recebe, ela pode questionar, será que eu consigo ser uma boa mãe? Né? Nossa. Será que eu consigo? A gente questiona, né, Pri? Isso, exatamente. A gente questiona. Né? Então, assim, é entender que, independente de qualquer coisa, é possível encontrar um caminho para que essa maternidade aconteça dentro daquilo que ela consegue enquanto mãe. Né? E quanto mais recursos ela buscar, a rede de apoio, a terapia, melhor vai ser esse processo, porque ela vai aí se munindo, né, de ferramentas, de estratégias para que ela consiga lidar com os desafios, que são desafios comuns à maternidade e associados, né, ao transtorno. Exato. Ô, Pri, vou entrar aqui nessa questão de como funciona o trabalho, né? Que eu acho que é bem importante. Só deixa eu falar uma coisa para você não se assustar. Eu não sei porquê, mas meu carregador não está funcionando. Eu estou com 20%, então é capaz que aconteça alguma coisa, né? Mas vamos lá, ainda dá tempo. Em 20% ainda dá para rolar muita coisa. 20% ainda dá para rolar uma coisa. E ainda pensei, não, mas aí eu falei, vou deixar carregando, vai estar tudo certo. Eu não sei por que pifou meu carregador. Não tá carregando. Não tá carregando. Eu já tentei colocar, tirar, colocar, ele não volta. Mas enfim, vamos lá. Falar sobre essa questão de como que é, né, o trabalho, o que a gente pode estar oferecendo enquanto psicólogo, né? Dentro da minha abordagem, eu trabalho com a DBT, tá, gente? Para quem não me conhece, quem tá vindo aí do perfil da Pri, né? Eu trabalho com a DBT. E na DBT a gente faz uma regulação emocional mesmo. A gente ensina o paciente a ter essa regulação emocional. Só que eu penso com muita clareza que todas as abordagens ajudam, tá? Se a gente ensinar o paciente a ter essa responsabilidade afetiva, né? Fazer a terapia de forma bem estruturada, todas as abordagens vão ajudar. Né? Não precisa ser uma ou outra, né? A única coisa que eu acho que realmente muda eu me identifiquei com a Pri e vai ser ela, né? Nossa, gostei do jeito que a Pri fala, me encantei, ela me acolhe, consigo, né? Porque tem gente que vai para terapia e não fala, né? Não, cheguei lá na Pri e consegui falar o que eu precisava, né? Eu acho que é isso, né? A gente precisa ter essa identificação. E aí a gente também tem que pensar que amor, né? Porque a gente está pensando aí em relações muito intensas, né? A relação de mãe e filho é uma relação muito intensa. Só que ela não precisa ter essa intensidade tão grande que vá chegar a ter, né? Vai gerar e ter problemas, né? A gente tem que pensar que amor é algo constante, né? Eu costumo brincar com os meus pacientes que amor tem que ser próximo de algo morno, né? Isso falando com meus pacientes borders, né? Porque eles têm essa intensidade muito grande. E essa intensidade muito grande a gente não consegue nem viver nela, até porque é exaustivo para o cérebro, para o corpo, né? E aí quando cai, é isso que você falou lá no começo. Na hora que cai, a criança vai ficar, opa, e agora? Né? E essa constância, olha que importante isso, gente. Essa constância a gente aprende. Isso é aprendido. Olha que louco, até me arrepia, porque... Sim. Né?
a gente aprende, né? Então é bem importante isso, né? Então, assim, tem caminho, tem solução, né? Isso que eu acho que é bem importante, né? Deixar aí de recado para as mãezinhas que estiverem assistindo, né? Sim, Tem solução. sim, com certeza. E eu entendo que, né, quem participou aqui, né, quem está aqui conversando com a gente, a Simone, né, trouxe aqui a experiência dela, ser mãe, border, né, ser filha de uma mãe com transtorno de personalidade narcisista, né? Só aí a gente já tem, né, essa noção de que o fato dela estar hoje nesse lugar, né, dessa mãe intensa, né, Uhum. preocupada, com dificuldade de desvincular dessa filha que está crescendo, que está indo para o mundo, né, é também por Sim. conta da reativação daquilo que ela viveu lá na própria experiência dela. E a É. terapia, ela é exatamente esse lugar, né? Que vai Uhum. acolher essa história que é única, ninguém tem história igual a ninguém, Com né? certeza. Então, ela vai, de certa forma, assim, né, encontrar um lugar para colocar tudo isso e olhar Sim. para isso de uma maneira que não interfira naquilo que ela faz hoje, né? Então, é revisitar essa história, entender, puxa, doeu, doeu, né? Foi difícil, foi, queria que tivesse sido diferente, não dá para mudar, mas espera aí, a partir daqui, com essa consciência, entendendo o impacto que isso teve para essa criança lá no começo, né? O quanto isso foi construindo essa identidade ao longo da vida. O que eu posso fazer? Que ferramentas eu tenho que buscar, né? Sim. E aí é onde entra a questão que você trouxe, dá para aprender, né? Existem habilidades possíveis, né, para serem aprendidas para que isso se torne mais fácil, É. né? Então, essa conversa, ela daria assim, ó, né? A gente É. podia ficar aqui muito tempo, porque tem É verdade. muitas ramificações aí, né, para a É. gente Ô, Pri, tratar. eu vou falar um negócio pra ti. Acho que a gente tem que programar outra já, viu? Eu também acho, viu? E é Porque tem isso que a muita coisa gente ainda que ficou pendente da gente falar, tem. né? Sim, com certeza. Mas sabe o que eu acho, Dani? Eu acho que isso aqui foi o despertar, tanto para quem está ouvindo, quanto para a gente também entender o quanto é importante falar sobre esse tema, É, né? Porque as é, pessoas que estão aqui, que estão trazendo essa necessidade de ter um lugar para poder falar sobre isso dessa maneira e ser é, acolhida naquilo que ela está dizendo, né? é. Porque a gente entende essa profundidade do que ela está, Uhum, né, sim. trazendo É. aqui. Eu vou fazer uma sugestão aqui, depois você fala o que você pensa. A gente faz uma postagem lá, igual que a gente fez de colaboradora, e a gente sugere alguns temas. Vamos ver se a pessoal, né, o que a pessoa Isso, prefere legal, ali, que aí a legal, gente traz, né, na próxima legal. semana ou daqui 15 dias. Isso. A gente pode colocar lá, fazer uma enquete, pedir para o pessoal Isso. votar, né? E aí Eu a acho que é gente. bacana, porque aí a gente Porque fala exatamente o que a galera tá precisando ouvir mesmo, né? isso. A gente pega um aspecto ali, né? Hoje a gente trouxe um geralzão, né? De É, tudo, mas é, aí nessa votação a gente coloca ali, né? Qual que é o aspecto que pega mais, né? Que você está precisando mais aí de suporte. exato. Vamos É sim, isso com mesmo. certeza. É Tá isso bom? mesmo. Legal, Pri, você programou alguma coisa mais para falar hoje? Não, na verdade, eu queria, né, para quem está aqui, né, conta pra gente aqui um pouquinho, compartilha, né, se foi aí, né, atendeu de alguma forma aquilo que Que vocês, né, ajudou, né? ajudou de alguma maneira, né, conta pra gente aqui como é que foi, até pra gente saber também para que caminho ir, né, um pouquinho aqui. Nossa, tem muita. Peraí, tem muitos comentários aqui, Dani. Deixa eu acompanhar Sério. aqui. Peraí, vamos lá. Gente, ó, enquanto a Pri olha, eu vou falar mais uma vez, para quem não ouviu, eu tenho TDAH, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que mexer aqui, eu tenho que anotar tudo na minha agendinha. Ainda bem que eu tô com a Pri aqui que tá conseguindo fazer tudo ao mesmo tempo. Porque eu sou péssima nisso. Mas vamos lá, se Aham. você Ó, a conseguir trazer a Dani, pergunta, a gente fala.
A Dani trouxe a Simone trouxe aqui uma pergunta, né? Nós mães border somos intensas. A Sim, pergunta dela é: o amor é cura para tudo, Dani? sim, sim. A pergunta para você. Não, não. O amor com certeza, né, gente? Não tem nem o que falar, óbvio, né? Mas não é só ele quem vai curar, né? Acho que essa Um dos palavra. aspectos, né, Dani? Eu acho que tem outras coisas também que são importantes. Por exemplo, se a gente pensar aí na questão da regulação emocional, ela, ela também, se a gente pensar, eu ter regulação emocional para conseguir falar com os meus filhos, é amor. Mas eu conseguir lidar com a minha culpa também, né? Eu consegui lidar com o meu medo de errar. Olha só, Exato. isso tudo aqui Uhum, não é só amor, né? E uhum. eu acho que o principal, não sei se é o principal, né? Eu não pensei muito sobre isso, mas acho que uma das coisas que a gente tem que pensar é o seguinte: a mãe border, ela precisa se cuidar, ela precisa se amar. Aí sim a gente vai partir para uma relação mais saudável com esses filhos. Para ela E isso conseguir aqui é difícil, tá, gente? transmitir. Porque como o border tem essa oscilação, ele sempre se sente lá embaixo, né? Tem essa Uhum. questão da autoestima que na maior parte dos casos pega. E pega na maternidade também. Né? Então essa mãe é 10%. Oi. Acho Deu que uma até a 5 travadinha, vai. Acho que até a deu 5 uma vai. travadinha aqui, mas voltou. Uhum. Porque ele já vai avisando, né? Mas eu Uhum. acho que isso é uma das coisas principais. E isso a gente consegue desenvolver em terapia, né, Pri? É uma das coisas que a gente trabalha Uhum. tanto, né? A Com pessoa, eu vou certeza. falar um negócio para vocês, tá? Com essa experiência que eu tenho de border, gente. O border melhora com treino de habilidades, ele melhora com várias coisas. Mas uma das coisas que melhora, eu acho que é em todos os transtornos, né? É quando a gente olha para a questão da autoestima. Quando a nossa autoestima tá mais Sim, ali, a gente sim, consegue, né, adequar aí o transtorno. Não é só isso, tá? Mas a sim, gente consegue sim. É uma das coisas que a sim, gente precisa olhar. E essas mães a gente precisa se olhar com mais calma. Tem mais sim. pergunta, Pri? Você conseguiu ver aí? Enquanto. Não, tem alguns comentários aqui. Uhum. Ela fala aqui que nós somos um caminho de luz, Ai, que né? delícia ouvir essas Bom, coisas, tá vendo, Pri? É tão bom, né? bom saber, né, Ô, Pri, que a gente trabalhar com propósito é outra vida, né? outra coisa, com certeza. Obrigada, né? A gente está aqui mesmo com esse objetivo, né, Dani? É De é mostrar isso essa mesmo. luz, né? É, Não é que não tem saída, tem sim, né? A gente só precisa encontrar aí qual é o melhor caminho, né? isso. E só uma observação, né, no que você trouxe. É por isso que a gente também, né, propôs aqui, né, a sugestão dos temas, porque, por exemplo, a autoestima, não só nos transtornos, né, mas pensa o quanto é importante essa mulher mãe ter essa autoestima, né, fortalecida. Muitas vezes tem que resgatar essa autoestima, porque vira a mãe do fulano, né? Nossa, ô E a Pri, pelo mulher, amor, hein? e a mulher desaparece, né? É, E o quanto isso impacta, né? De uma forma assim muito intensa. Então, é, são vários aspectos e várias possibilidades, né? é. Que a gente tem de cuidar dessa mulher, Tem que né? pensar, exato, Como um todo, né, Dani? exato. Não, com certeza, com certeza. Pri, eu acho que foi ótimo, hein? Gostei. Muito gostoso, muito bom Bate-papo estar muito aqui. gostoso, Muito bom estar aqui com você. Muito boa a com certeza. participação aqui de quem esteve com a gente, né? Muito Obrigada, viu, gente? gostoso. Obrigada pela confiança, né? Vai Muito ficar obrigada gravado mesmo. É. sim. Ela falou assim: salvem a live, por favor. Vai ficar salvo. Vai ficar salvo. Eu deixei um Voltar, tempinho livre só para fazer isso. Fiquem pode tranquilos. voltar lá, revisitar, né? Ouvir É. novamente. Participa lá da nossa enquete, que nós Isso. vamos voltar aqui sim trazer um pouquinho mais sobre isso. Vamos se aprofundando, né, Pri? Acho que vai ser Sim, legal. vai sim, com certeza, Dani. E obrigada, viu, pela Obrigada. parceria, obrigada Nossa, por ter essa conversa gostosa aqui, tá foi bom? ótimo. Amei também, Pri. Obrigada eu, né? Muito Imagina, com bom, certeza. muito bom, A psicologia nos dando presentes. com É certeza. isso.
Com certeza, é isso mesmo. Obrigada, obrigada quem Obrigada, gente. participou Obrigada aqui. mesmo. Um beijo Acompanha a e gente lá no. até Acompanha lá breve. no, nas postagens que a gente vai trazendo outros conteúdos, né? Pode Com falar, Pri. certeza. Um beijo. E até breve, tô falando um beijo e até breve, É isso né? aí, isso Porque a mesmo. gente volta. Beijo, Dani. Tchau, Beijo, tchau. tchau.